Meu nome é Daniela Salgado, eu sou psicóloga, terapeuta individual, de casal, de família, sexóloga e bem-vindos a mais uma live do programa Atitude na Separação. Bom, primeiro eu vou ler as 5. A primeira foi: para mim já está tudo esclarecido, mas ainda dos filhos, quando o pai sente falta deles perto, como... E ficou o F porque não foi, mas deve ser como fazer, como fica. Essa vai ser a primeira. Segundo, casais separados com filhos têm dever de afeto um com o outro? Devem ser amigos? Terceira, alienação parental. Só me deram o título, mas eu vou falar um pouquinho sobre alienação parental. E quarta, não tem mais conexão com o relacionamento, só sente carinho. Se apaixonou por outro. Como se posicionar? E quinta e última, essa aqui foi ótima. Como viver tendo que engolir meu ex com a mulher com a qual houve traição? Vou tentar responder a todas. Para mim, já está tudo esclarecido. Mas ainda os filhos, quando o pai sente a falta deles perto. Como fazer? Primeira impressão, primeiro comentário que me surgiu quando eu li essa pergunta. Olha só, que bom ler isso. Que bom ler, né? O sente falta dos filhos perto. Isso é um sinal de vinculação, porque para pais e mães presentes parece muito difícil entender quando um dos genitores simplesmente não participa, se ausenta ou some da vida dos filhos. Às vezes a gente não consegue entender, quando a gente é muito vinculado, mas gente, acontece mais do que a gente imagina. E acontecem coisas como: vou buscar as crianças nessa cesta, as crianças estão lá arrumadinhas, prontinhas, esperando, e a pessoa não aparece. Vocês já pensaram na sensação de abandono que esta criança tem? Na frustração, da expectativa, da quebra de afeto. Então, assim, já começamos bem ouvindo isso. Quando o pai sente falta, é um pai vinculado. Esse pai que escreveu isso é um pai vinculado, é um pai que quer a presença, que quer o convívio e que entendeu uma coisa que a gente fala bastante em terapia de família. Tem pessoas que não entendem, e gente, eu vou ter que, sinto muito informar, mas acontece com frequência com os homens, tem algumas características peculiares, particulares de cada gênero, sim, que às vezes acontece. Então, o que acontece? Tem homens que não se divorciam da mãe da criança, se divorciam da família. E isso é uma coisa muito séria, muito grave, porque tem que ficar claro, e é uma das coisas que eu falei na live anterior, quando a gente diz como falar com os filhos. E é uma das primeiras coisas que eu falo: deixe claro que quem não está mais junto é o casal. O papai e a mamãe não estão juntos, mas os dois sempre vão ser pai e sempre vão ser mãe. Ambos vão estar sempre na vida desta criança. E o que a gente fala, a gente tem que cumprir. A gente tem que ter essa coerência. Então, voltando para a tua pergunta, tu és um pai que com certeza tem essa coerência e que, claro que sente falta e claro que gostaria de um convívio maior com os teus filhos. Muito bem. O que eu posso te dizer especificamente? Sim, gente. A separação muda muita coisa nas nossas vidas. Há toda uma readaptação, uma reorganização. E nós passamos por alguns momentos, algumas situações delicadas, de dor. E este não
convívio diário com os filhos também é parte disso. Se for um arranjo, como eu entendi o teu, como eu imagino que seja o teu, pelo que eu entendi, desculpa, que geralmente o que eu mais vejo é aquele plano de parentalidade, né, que eu prego que seja feito para organizar a vida das crianças, e que geralmente a criança, digamos, mora com a mãe, tem dias para visitar o pai ou para o pai buscar, daí um fim de semana com outro, digamos que o teu arranjo seja esse, tá? Também vai ter momentos que a outra parte, a que não está com a criança naquele fim de semana ou naqueles dias da semana, também vai sentir falta. Então, realmente, as crianças têm que se adaptar à nova rotina. Tem que se adaptar a um dia estar uns tempos na casa da mãe, uns dias na casa do pai. Também os genitores acabam tendo que se adaptar o dia que não estão com os filhos, de sentir falta, de sentir saudade. Não é fácil mesmo, tu tens toda a razão. Mas o que a gente pode pensar? Primeiro, quando eu falo do plano de parentalidade, é para que se tenha uma organização, uma referência. Para não fique aquilo, as crianças fazem o que querem, a hora que querem, para os pais não ficarem naquela competição, discussão, hoje é meu, hoje é teu, hoje não é. Então, quando a gente consegue organizar, tem um norte nas duas novas famílias que se formam. Quem me acompanha sabe, não é mais a família, são as novas famílias uniparentais, nas quais as crianças devem circular. Mas nada disso impede que, poxa, eu tô com muita saudade dos meus filhos, eu vou negociar com as mães com a mãe deles, né? Oi, posso dar uma ligada, mando um WhatsApp, posso pegá-los amanhã para almoçar? Gostaria de combinar contigo um tempo extra. Quero dar uma passeada. Gente, isso não é impedimento. Eu quero deixar muito claro, plano de parentalidade não quer dizer uma rigidez. Não quer dizer agora é só meu ou é só teu e é uma disputa. Porque o que eu prego todo santo dia aqui no consultório e também nas lives que eu faço é: vamos priorizar o bem-estar das crianças. E o bem-estar das crianças passa pelo convívio com ambos os genitores, se possível. A questão complicada fica se um deles está em outra cidade, outro estado, às vezes outro país, como eu vejo. Aí a gente usa outros recursos. Bom, tenha seus horários para fazer ligações, para fazer chamada de vídeo. Ai, Daniela, não é a mesma coisa. Não, não é. Tem razão. Poder dar aquele abraço, aquele beijo, o cheirinho que eu digo, não é a mesma coisa. Mas a gente pode manter-se presente na vida das crianças dessa maneira e manter uma intimidade, sim. Porque se a gente faz com frequência, né, as chamadas, conversas, se interessa pela vida, isso dos filhos, isso nos dá um link com eles também. Tá? Então, sempre que possível, eu sugiro procurar se tornar presente, mostrar interesse. Até eu escuto frases tipo, mas os meus filhos não me telefonam. Os meus filhos não me ligam, não me procuram e a resposta que eu sempre dou é a mesma. Quem é o adulto da relação? Quem é que tem que dar o esteio e o amparo? Então, será que não parte de você, adulto, mostrar que você está interessado? Ah, ele não tá me dando muita conversa, ela não tá me dando muita conversa. Insiste, faz tua parte. Mostra que, embora não haja mais o casamento, vocês, pais, têm o vínculo com os filhos. Eu vi uma frase muito importante agora. A distância física não determina a distância emocional. Ótimo, Cris. Perfeito, exatamente isso. A distância física não determina distância emocional. Muitas vezes, pais e mães estão ao lado dos filhos, mas não estão vinculados.
não estão convivendo, né? Então, com relação aos filhos, tu procurar o máximo que possível, tu poder, sem atropelar, não é desorganizar o plano de parentalidade, mas poder ter mais momentos. Outra coisa que eu costumo dizer, e é fato, qualidade é melhor do que quantidade. Então, quando tu estiveres com os teus filhos, aproveita, esteja com os teus filhos de fato. Faça coisas com eles, converse, dê atenção, participe de fato, faça com que eles saibam que aquele momento que você está com eles, você é deles, priorizando. Então, isso vai ajudar a eles e a você, e a essa conexão, e a essa intimidade que é tão importante, tá bom? Outra coisa que eu te digo, a gente tem uma tendência, né? Claro que estar em família é maravilhoso, estar com os filhos da gente é ótimo. Só tem que cuidar para a gente também não projetar todos os sonhos, todas as expectativas, toda a nossa vida em função dos filhos. Então, é importante que a gente entenda que a gente tem que priorizar aquele momento que está com os filhos para estar com eles, de fato, mas também a gente tem que aproveitar os momentos que não está com os filhos para fazer coisas para a gente, para cuidar da gente. A gente não precisa, a gente tem duas escolhas na vida, em qualquer situação. Ou a gente vai achar o lado da tristeza, da vitimização, né, do sofrimento, o que tá me faltando, ou a gente vai dizer, bom, o que tem de bom em cada situação da minha vida? Quando eu tô com os filhos é maravilhoso. Eu mato a saudade, eu me dedico, eu cuido deles, a gente é parceiro. Desejo eu que todos possam ser assim. Mas quando a gente não tá, também o que tem de bom? Eu posso cuidar de mim. Eu posso, sei lá, eu fazer as coisas que eu gosto, às vezes no cinema, tem gente que é academia, tem gente que é leitura, tem gente que é simplesmente não fazer nada, né? Que a gente sabe que o dia a dia com filhos em casa, a gente tem que pensar, é almoço, é janta, é o lanche, corre pra cá, corre pra lá, é desgastante, é maravilhoso, mas cansa, é desgastante. A gente estar sempre cuidando. É um prazer, mas com bastante envolvimento. Então, quando a gente não tá com eles, a gente também pode ter o prazer de cuidar da gente. O que eu gosto de fazer? Ou eu gosto de não fazer nada? Também é uma possibilidade que também pode ser aproveitada. E quando a gente entende isso, a gente se permite aceitar melhor a vida como ela se tornou. Porque eu sei, todos nós idealizamos muitas coisas nas nossas vidas. Todos temos os nossos sonhos, a vida perfeita que nós queríamos. Vocês têm, eu tenho, os vizinhos devem ter. Mas com certeza, muitas das coisas a gente consegue, mas muitas não vão sair como a gente planejou. A vida não é um roteiro. Então, o que a gente faz? Ou a gente vai passar o resto da vida, mas eu queria que fosse. Ou a gente vai olhar para essa quebra de roteiro e dizer, como é que eu vou me encaixar melhor ainda aqui? Até porque, e isso que eu vou dizer agora é uma coisa que eu digo para pais, para mães, sejam casados, sejam separados, tem muita gente que vira mãe, que vira pai, e esquece de ser pessoa, homem, mulher, de ter uma vida. E, gente, os filhos vão crescer. Vocês estando separados ou não, os filhos vão crescer e vão bater as asas. Então, o ideal é que também nós já estejamos nos preparando desde agora, investindo na gente,
investindo também nos nossos momentos, nas coisas que nós gostamos, nas nossas amizades, nos nossos lazeres, nos nossos projetos profissionais. Por quê? Porque quando eles crescerem, a gente também já vai mais estar pronto, eles não vão estar sempre colados em nós. Tá bom? Mais alguma pergunta sobre isso antes que eu passe para a próxima questão aqui que me foi feita? Algum comentário? Então, eu vou para a próxima. Essa aqui tem tudo a ver com o que eu venho... Desculpa, antes de eu continuar. Verdade mesmo, os meus já se casaram, viu? Então, de qualquer forma, a gente tem que se preparar para que os filhos não estejam sempre com a gente. É a ordem natural da vida. E digo mais, pais que têm filhos que se independizaram, que foram fazer a vida deles, esses pais tiveram sucesso na criação dos filhos. Porque eles foram educados para a vida, foram liberados para viver. Pais que têm filhos que ficam sempre grudados, sempre em roda, são pais que prenderam de certa forma seus filhos e que não os autorizaram a ter as próprias vidas. Pensem nisso, gente, é bem importante. Muito bem, vamos para a próxima. Casais separados com filhos têm dever de afeto um com o outro? Devem ser amigos? Amigos? Olha só. Casais separados que têm filhos em comum têm dever de civilidade, têm dever de continuarem sendo pai e mãe daqueles filhos, mas não de serem amigos, não de ter vínculo emocional. Aliás, isso aqui tem tudo a ver com o que eu venho falando sobre o divórcio emocional. Essa é a primeira etapa. E eu tenho visto gente apregoando que se a gente se separou, mas a gente tinha uma família, tinha filhos, eu sempre vou estar na tua vida. Tu sempre tem que me considerar primeiro. Aliás, já ouvi mulheres dizendo, não, como eu sou a mãe dos filhos dele, ele tem o dever de cuidar de mim o resto da vida. E hierarquicamente, o cara já tá até casado, hierarquicamente eu venho antes da atual mulher dele, porque eu sou a mulher, né, a primeira mãe dos filhos. Eu fico ouvindo isso e pensando, que loucura, gente. Pelo amor de Deus. Se tu foi casada e teve filhos, tu sempre vai ser a mãe dos filhos, ok. Os filhos que vieram dessa relação chegaram antes, esse pai e essa mãe, mesmo que introduzam novos parceiros, eles têm, ainda mais com filhos pequenos, eles têm sim a prioridade de cuidar primeiro desses filhos, encaminhar esses filhos. Nesse sentido, existe uma hierarquia do que veio antes. Tá certo? Neste sentido. Mas o ex-parceiro ou a ex-parceira vai ter o vínculo apenas no que diz respeito aos filhos. O vínculo é, oi, vamos negociar aquele fim de semana das crianças, posso sair viajar? Olha só, tô te mandando mensagem, fulaninho teve nota baixa na prova, talvez a gente precise rever alguma coisa, ou uma aula extra, alguma coisa assim. Esse é o papel do pai e da mãe. Esse é o vínculo de pai e de mãe. Agora, como disse aqui, dever de afeto, gente, ninguém deve nada para ninguém. Ninguém deve nada para ninguém. São adultos que tiveram escolhas. Aliás, pensem comigo uma coisa. Vocês não acham que dizer dever de afeto, tu tá botando em dever, em obrigação, algo que deveria ser espontâneo?
o afeto. Tu tá cobrando uma coisa que o outro já não tem mais para te dar. E graças a Deus não tem, porque senão vocês dois não se liberam. Eu até sugiro que assistam de novo, quem tem esse tipo de dúvida e não tá entendendo, eu vi que tem muita gente nova chegando aí, que assistam aquela live que tá gravada aqui ou no Atitude Canal no YouTube, tem ela integralmente, a live sobre a separação emocional. Porque tu ficar cobrando dever de afeto ou de amizade do teu ex, da tua ex, de que é outro genitor dos teus filhos, tu estás te aprisionando afetivamente aquela pessoa. E lembrem, se eu aprisiono alguém a mim, eu também estou aprisionada a esse alguém. E aí, se ambos estamos aprisionados nessa relação, nós vamos conseguir ter uma vida. Primeiro, esquecer o ex. E para a gente poder abrir, para a gente poder se abrir para um novo ciclo, a gente tem que encerrar bem o ciclo anterior. Então, enquanto eu estiver preso de alguma maneira emocional no meu ciclo com o meu ex, logo, o que isso significa? Eu não tô livre para meus novos ciclos na vida. Daniela, mas eu já tô numa nova relação. Sim, mas tu tá ainda cobrando e querendo que... Ai, mas eu sou o vínculo principal, meu ex não tá sendo meu amigo. Eu já vi isso muitas vezes. Tu não tá ainda inteira na tua nova relação. E tu tá querendo ocupar um espaço numa relação que não existe mais, um lugar que não é teu. Te libera para quem sabe até ter outra pessoa inteira ao teu lado. E libera teu ex, ele não é mais parte da tua vida. Nesse caso que eu citei, que eu já vi pessoas cobrando vínculo, mas tu tem que, primeiro, tu tá casado, mas eu sou a mãe dos teus filhos, eu venho antes que a tua atual mulher. Oi? Quer dizer então que se tu casar uma segunda vez, aquele casamento é de segunda, qualificado foi só o primeiro? Não, gente. Olha o simbolismo que tá por trás disso. Ai, gostei, Kátia. Aceita que dói menos. Bem isso. Entra pra seita, né? Da seita que dói menos. Então, olha só. O que a gente tem que entender é: tivemos uma relação que foi importante, que fez parte da nossa vida. Isso não vai ser apagado. Faz parte da nossa história, sim. Mas encerrou. Hoje, essa ex-relação, ex-ex, é parte da vida dos meus filhos, pode ser fazermos parte da vida de um de outro como pais, mas não como casal, como amizade, como cobrança. E se eu tenho uma nova parceria hoje, pelo contrário, eu tenho que encerrar o máximo possível, o mínimo de contato, porque quem é o meu vínculo, a minha amiga, o meu amigo, o meu afeto, o que eu devo satisfação, a relação primária hoje é quem tá comigo. É essa que eu tenho que qualificar, não são as ex-relações. Às vezes eu devo respeito e civilidade por algo que fez parte da minha vida e por filhos que possamos ter em comum. Ponto e basta. Olha só. Primeiro comentário. Eu tenho um irmão que convida a ex dele para vir na casa dele. Já falei para ele que gosta da ex, exatamente. Se fica convidando para ir em casa, se fica convidando para querendo conviver, muito bem, me parece que talvez essa pessoa não esteja deixando esse ciclo se encerrar. E também não vai estar livre para um novo ciclo. E se essa ex fica aceitando, às vezes talvez ela nem queira mais voltar com essa pessoa, mas ela tá aprendendo, ela fica demarcando o território ali para que outra não entre. Então, às vezes, aquilo que parece, ai, olha que queridinha, ela vai lá para não deixar ele triste, ela tá prejudicando ele. Ela tá se posicionando na vida dele também. Então, vocês vejam como as relações têm meandros, que a gente tem que olhar integralmente. Outro comentário. Quem vive pela metade não vive. Tens razão, concordo plenamente contigo.
Quem vive pela metade não vive. Isso é quem vive pela metade no ponto de vista das relações, do viver de fato, de aproveitar a vida, do próprio trabalho. Eu trabalho um pouquinho, mas não me entrego, né? Então tudo isso é viver pela metade, mas não viver. E volto para a questão anterior, eu tô com os filhos, tô um pouquinho, mas não tô inteiro, não tá aproveitando. Tem razão. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou dar uma mudadinha que ainda está me incomodando, tá meio longe. Só um minuto, vou fazer uma bagunça. Eu tenho... Aqui eu consigo ler melhor. Eu tenho tenho fio que segura a ring light aqui. Ah, agora sim. Tô conseguindo olhar melhor para vocês aqui. A posição tá melhor. Mais algum comentário sobre isso? Olha só, vou ter que ler esse depoimento aqui, que é muito rico com o que a gente está falando. Você não acredita, mas ele já tem outra, eles passam as festas de fim de ano juntos, os dois já têm outros. Pois é, eu particularmente sou contra. Acho que isso é manter a imagem de uma família que não existe. Acho que isso é manter vínculos que não existem. E que fatalmente, eu já vi isso acontecer com pessoas, inclusive próximas. E esse convívio vai chegar uma hora, porque tu não tem como dizer assim, meu ex ou minha ex, hoje é só meu amigo. É diferente amizade, quando é amizade com alguém que tu nunca teve nada, de amizade com alguém que foi teu ex ou tua ex. Aí chega uma hora que começam picuinhas. Eu já vi pessoas que passaram 20 anos convivendo com os ex numa boa. Chegou um determinado momento que uma das pessoas começa a se dar conta, meu Deus, ela tá fazendo picuinha, ela tá competindo comigo, a outra, a atual e a ex. Então assim, gente, vamos organizar. Vamos limpar o território. Tá? Bom, próximo tópico. Alienação parental. Para este tema que me foi pedido, eu não apenas vou falar, eu resolvi pegar num site do direito uma definição sobre alienação parental, para depois eu comentar, tá bem? Para ficar claro, não é para dizer assim, não é a Daniela que está falando, está aqui na legislação. Alienação parental, tá aqui um recortezinho da definição, legal. A prática caracteriza-se como toda a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos pais, pelos avós, pelos avós ou por qualquer adulto que tenha criança ou adolescente sob sua guarda ou vigilância. O objetivo da conduta, na maior parte dos casos, é prejudicar o vínculo da criança ou do adolescente com o genitor. A alienação parental fere, portanto, o direito fundamental da criança à convivência familiar saudável, sendo ainda um descumprimento dos seus deveres relacionados à autoridade dos pais ou decorrentes de tutela ou guarda. Ou seja, a primeira coisa que chama atenção e que eu fiz questão de ler a definição é o quê? Quando a gente fala em alienação parental, a gente logo pensa pai ou mãe, né? E vocês vejam bem, não é só pai ou mãe que necessariamente
pode estar fazendo ou pode fazer uma alienação parental. Às vezes, um avô, uma avó, um cuidador que fique maculando a imagem do outro genitor também pode estar fazendo alienação parental. Então isso é importante porque às vezes, sabe quando a gente se cuida, digamos eu como mãe, tá? Vamos fazer de conta, não é verdade, não, isso não acontece, mas vamos fazer de conta. Eu como mãe, faz de conta, tá, cuido, posso ter lá minhas mágoas, minhas dores com eles, mas não vou falar mal, fazer nada que fale contra o pai das crianças na frente das crianças, vamos imaginar. Mas daí tem aquela avó que tá por volta ali, começa, porque o teu pai também, aquele lá, que já não ouviu alguém dizendo traste, ou coisas assim falando na frente da criança. E manchando essa imagem. E tentando ir com que essa criança comece a não querer ver o outro genitor. A que essa criança comece a desqualificar essa imagem. Vocês nunca viram isso? Quem nunca viu? Quem nunca conhece pelo menos um caso desses? Então a primeira coisa a gente pensar, é importante a gente cuidar não só a maneira como a gente fala ou se refere ao outro genitor, mas cuidar como os nossos familiares fazem isso também. E às vezes a gente não percebe. Mas como é que eu vou fazer, Daniela? Minha mãe tá lá e tá falando mal. Chama a atenção da tua mãe. Diz, ó, mãe não, agora não. Ah, é meu pai. Pai, dá licença. Não é para falar mal do fulano ou da fulana aqui. Porque acontece com frequência. Eu já vi também mães do pai, avós paterna, fazendo bastante isso. Porque tua mãe não tá te cuidando direito, porque tua mãe não te alimenta. Gente, primeira coisa que vocês têm que entender, ou se for você, pai, você, mãe, ai, mas Daniela, eu tenho tanta mágoa, ou ele não tá me ajudando, ele não pega a criança, ele deixa esperando, ou ele não paga a pensão e eu tô me quebrando aqui sozinha. Todas essas tuas queixas são lícitas. Não quer dizer que não se possa, uma coisa é falar mal, outra coisa é falar a realidade. Por exemplo, olha só, não vai dar para comprar tal coisa esse mês porque a pensão ainda não entrou. Isso é uma realidade, não é impedido, não é alienação. Só que vocês viram que eu falei sem julgamento de valores. Percebem a diferença? Falar a realidade, simples assim, é uma coisa. Não vai dar por isso. Não deu financeiramente? Agora, dizer, porque teu pai, porque ele não deposita, porque ele só pensa nele, aí tu já tá fazendo uma forma de alienação. Perceberam a diferença de uma coisa e de outra? E aí tu vai impregnando a cabeça daquela criança. E a pessoa que faz isso e acha que está agindo contra o ex-parceiro, não se dá conta de que, na verdade, não está contra o ex. Está agindo contra o seu próprio filho. Simples assim. A alienação parental não prejudica apenas o ex. Muita gente faz por desejo de vingança. Porque eu vou mostrar, eu me quebrei agora, olha só o que ele faz, o que ele não faz, e fica falando mal do ex-parceiro. Só que essa pessoa não está prejudicando o ex. Aliás, se esse ex ou essa ex for esperto, vai deixar que o outro fale, mas vai mostrar para o filho quem realmente é, a sua conduta. Só vou ler aqui, ó, a Kátia, mais objetivo, exatamente. Quando só fala objetivamente os fatos é uma coisa. Não é alienação. Agora, se tu fica fazendo esses juízos de valores e botando a tua mágoa, o teu sentimento ali, querendo que o teu filho sinta a raiva que tu sente, ou a dor que tu sente, ou a mágoa que tu sente, aí é a diferença. Conheço gente que faz direto isso
que fez direto e faz ainda. Essa pessoa que fez e que faz, ela não está, reforço, volto a dizer, prejudicando o ex-parceiro ou a ex-parceira. Ela está prejudicando o próprio filho. Gente, pensem comigo. A criança já está se adaptando. Ou adolescente. Já está no meio do fogo cruzado. Já está tendo que aprender. Ó, é meu pai, mas continua meu pai. Minha mãe não tá junto, mas continua minha mãe. E aí ficar ouvindo um falar mal do outro. Existe uma coisa que a gente chamaria de conflito de lealdade. Os filhos não têm que ser leais a um só dos genitores. Eles são leais, eles têm amor por ambos. Mas Daniela, sou eu que cuido dia e noite, sou eu que tô sempre junto, eu que me sacrifico. Eu ouço muito essa frase de mães, né? Eu que me sacrifico e agora? Mas é tu que também tem o prazer de ter o filho. E os filhos, sendo filhos de ambos, eles vão ter o afeto, o amor por ambos e vão ser leais a ambos. Então, quando tu começar a falar mal do teu ex-parceiro, da tua ex-parceira, ou deixar a tua família falar mal, esta criança vai começar a se sentir, ou esse adolescente se sentir muito doído. Porque quem gosta que fale mal de seu pai, de sua mãe? Tu tá xingando um pedaço da minha família. E isso dói. E ainda mais criança que não tem ainda essa maturidade. E vai começar a ficar naquele conflito, tá? Mas se eu não concordar com a mamãe, ela tá falando mal do meu papai, e daí eu moro mais com ela, daí quem vai sofrer sou eu, então eu tenho que olhar torto pro meu pai. E isso vai dando uma série de conflitos nessa cabecinha. Estão entendendo? Essa é a primeira parte. Tem mais. Mas então, vocês entenderam o que eu falei? Ninguém está falando em mentir, em esconder, mas estou falando em fala-se o básico, o necessário, mas sem juízos de valores, sem botar os sentimentos da gente. E digo mais, enquanto você não conseguir dar uma cicatrizada, elaborar um pouquinho esse sentimento, é melhor falar menos ainda. Porque é muito difícil, tem pessoas que não se dão conta e quando vem, eu vou ter que falar, já vomitam junto toda a raiva que estão do ex. E é o filho que está recebendo isso. Então é pesado, gente. E tem mais uma coisa que as pessoas não se dão conta. Olha só, tem mais uma questão. Este filho ou esta filha é filho ou filha de ambos, certo? Então, esta pessoinha se conecta com um e com outro. E sabe que mesmo que se for pequeno, vamos pensar, que não entende, digamos, de genética ainda. Mas no fundo sabe que é herdeiro de um de outro. Sabe aquelas coisas que desde pequeno a gente olha, tal coisa tu parece com teu papai, tal coisa, lembra a mamãe, né? Então assim, pensem comigo. Aliás, isso é outra coisa, quando começam, o fulaninho tá insuportável igual o pai dele. Olha o que tu tá passando para essa criança. E essa mãe, por exemplo, que diz isso, é como diz, bom, eu não tô mais com o pai dele, não suportei, o que a criança vai entender? Não vai me suportar também. Gente, a gente tem que ter muito cuidado e muito respeito pelo que a gente fala para os filhos da gente, né? Porque é a gente que dá o stay para eles. A outra coisa que eu estava dizendo é, olha só, se eu, filho, sei que sou, eu vou falar agora em palavras de adulto, mas os adolescentes sabem também. Se eu sei que sou 50% venho do pai, 50% venho da mãe. Então eu tenho características de um e de outro, nós todos temos, certo? Então, se por exemplo minha mãe diz que meu pai é um horror, que é uma má pessoa, que é um mau caráter, que não vale nada, meu Deus, será que eu também sou assim? Será que eu também tenho isso em mim?
Vocês já pensaram nisso? Se o meu pai diz que a minha mãe é um horror, que ela não vale nada, que não presta, eu sou filho dela, eu sou filha dela, eu também sou assim. E aí tu já não tá mais nem mexendo apenas nas lealdades da criança, no conflito que fica quem você é ao pai ou à mãe, mas tu já tá mexendo na autoestima do teu filho ou da tua filha. Já pensaram nisso? É muito mais profundo do que parece a alienação parental. Faz parte da construção destes filhos. Então eu volto a repetir pela milésima vez. Pais que praticam alienação parental não estão prejudicando o seu ex-parceiro ou sua ex-parceira. Estão prejudicando os seus filhos. Sem falar a tristeza que eles sentem no momento que eles ouvem alguém falar mal do pai ou da mãe. Isso já seria o básico, seria o ponto de partida. Alguém quer ver seus filhos tristes? Eu não quero ver as minhas tristes. Eu sei que todos teremos tristezas ao longo da vida, que a gente não controla tudo, que nem tudo sai como quer, como eu falei antes. Mas por que a gente provocaria dores além das que a gente não se dá conta e já provoca? Fica de alerta. A próxima é: não tem mais conexão com o relacionamento, só sente carinho, se apaixonou por outro. Como se posicionar? Primeira coisa, essa é sobre relacionamento ainda, mas eu achei que me perguntaram, eu vou aproveitar a live e vou responder. Olha só, como se posicionar. Primeira coisa, olha de frente pro que tu sente. Presta atenção em ti, lá dentro do peito, do coração, e olha com honestidade. A primeira coisa é isso. Se tu estás numa relação que tu só sente carinho, que é quase, pelo que eu entendi aqui, uma amizade, e até já tá apaixonado por outra pessoa, será que tu tá sendo honesto contigo, com a pessoa com quem tu estás na relação e com esta terceira pessoa por quem tu te apaixonou? Daniela, mas acabar o relacionamento é difícil, vou sofrer, a pessoa com quem eu tô vai sofrer. Vamos por partes. Tu já não tá sofrendo de estar nessa divisão? Vivendo pela metade, como alguém falou antes? A pessoa por quem tu te apaixonou, se é recíproco, já não está sofrendo? E você acha do fundo do coração que quando está num relacionamento e não está mais apaixonado, por mais que a outra parte às vezes não negue emocionalmente, né, finja que não enxergue, você acha que essa outra pessoa não sente? E não sofre por ver que algo não está bem na relação? Então, sofrimento por sofrimento, todos já estão. A escolha é: vou ficar, não é uma escolha pelo melhor, é qual é menos pior. Às vezes é assim que acontece na vida. Vou ficar sofrendo, procrastinando, sem ser leal com o que realmente sinto, com o que está acontecendo. Eu digo a conta-gotas, mas por muito e muito tempo vivendo em cima do muro. Ou vou ter aquela dor cirúrgica. Corto de uma vez só, assumo que eu se cortar de uma vez só não quer dizer ser grosso, não.
mas assumir o que eu realmente sinto, sair de cima do muro, tomar uma decisão, dói, sofre, chora, a outra pessoa também vai chorar, mas pelo menos permite o tempo do luto e depois ambos estão livres para uma vida mais plena. Porque se você pensar, estar num relacionamento com alguém que você não ama mais, só tem um carinho, e estando apaixonado por outra pessoa, de certa forma, não deixa de ser o que parece benevolência. Ai, mas eu estou porque eu sou bonzinho, eu não quero deixá-la na mão, deixá-lo na mão. Tu tá sendo mais cruel, porque tu também tá tirando a chance da outra pessoa saber a verdade, saber a verdade e dar chance de, bom, vai sofrer agora, mas vai estar livre para outras possibilidades. Então, o que uma pessoa falou antes, a honestidade, a verdade é sempre a melhor solução, eu concordo. Eu acho que quanto mais verdadeira a gente for nessa vida com a gente e com quem nos rodeia e com as nossas relações, mesmo que às vezes a verdade doa, ainda ela é uma dor honesta e uma dor que dá chance de escolha para a gente e para os outros. Essa é a minha posição em situações assim. E acho que às vezes a gente vai ficando e ficando até por um certo comodismo, viu? Por medo de assumir, mas não quero ser o mal. Olha bem se tu já não tá sendo mal contigo mesmo, inclusive. Ruim contigo mesmo. Ou por comodismo, não quero sair da zona de conforto, como é que eu vou sair? Gente, quem quer viver pleno, sai da zona de conforto. Eu saio todo dia. E vale a pena. Quem me conhece sabe que eu brinco muito no dia a dia. Acho que a vida fica mais leve. A gente toma decisões, assume as posições, mas não precisa fazer de tudo um peso, gente. Vou contar. Eu comecei em 2019. Lancei o canal modestamente, fazia algumas lives às vezes, principalmente com uma amiga. E no começo a gente é um pouquinho mais difícil. Agora que eu tô fazendo live toda semana, eu ando me sentindo, vocês veem que eu tô até brincando mais, porque parece que eu tô na sala de casa. E essa participação de cada um de vocês, essa troca, isso me estimula ainda mais, me deixa mais tranquila, me deixa à vontade, porque parece que eu tô conversando sim, né, com pessoas próximas. E isso é um grande incentivo. Então, quero agradecer a cada um de vocês, tá bom?